A lavagem de dinheiro é o processo para ocultar ou dissimular a posse de recursos gerados em atividades ilícitas que sejam provenientes dos crimes. Nesse episódio de Debates para o Brasil do Futuro, nós vamos conversar com o auditor fiscal aposentado da Receita Federal e ex-presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, Roberto Leonel de Oliveira Lima, sobre a rastreabilidade de tal prática, o fluxo, dinheiro eletrônico e o panorama atual do crime de lavagem de dinheiro. Roberto, muito obrigada pela participação aqui no debate e vamos começar então essa entrevista falando um pouco sobre o contexto histórico, né, da temática. Quais os primeiros registros da prática de lavagem de dinheiro no mundo, no Brasil, e as primeiras legislações mundiais? Obrigado, Heloísa, pelo convite de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com o público e os alunos do IDESF, né? A minha experiência na Receita Federal e também uma parte no COAF pode ajudar bastante esse compartilhamento dessas informações e vamos tentar, nessa pequena entrevista, aí, nesse curto espaço de tempo, trazer para vocês alguns aspectos interessantes sobre o histórico, né, que é a pergunta inicial, da lavagem de dinheiro e a evolução que teve, tanto da legislação como dos fatos mais recentes em relação a esse assunto tão importante para nós e que para os alunos, para o público que o IDESF atende, é bastante importante. Eu vou me socorrer aqui de alguns slides que eu acho interessante para a apresentação, já para responder essa primeira pergunta, né? O interessante é que, quando se fala em lavagem de dinheiro, quando se fala em ocultação, justamente pode se remeter a muito tempo atrás, né? Nós aqui temos o que nós podemos dizer, alguns rudimentos desse assunto já da Idade Antiga, né? Desde o Código de Hammurabi, antes de Cristo, o Código de Manu, a Lei das 12 Tábuas, né? Em que há uma menção interessante em relação à ocultação daqueles objetos furtados, roubados, a venda da coisa alheia, especificamente o julgamento dos furtos dos bens. Então já é uma questão bem antiga, essa questão de a tentativa de ocultar aquela origem ilícita de algum produto, de algum crime, né? Então, esses rudimentos já vêm de muito tempo, né? Então, eu trouxe essa curiosidade inicial para responder essa pergunta, essa sua primeira pergunta em relação a um histórico, né? Basicamente, nós temos que a legislação mundial ela começou inicialmente com duas iniciativas específicas e isoladas, pelo menos de dois países, que nós podemos ver aqui nesse slide, os Estados Unidos no ano de 1970 e a Itália por volta dos anos 70 até 78, em função de alguns fatos históricos e que ocorreram de organizações criminosas sequestrando políticos e cometendo crimes de extorsão mediante sequestro na Itália, né? Sobre os Estados Unidos, a primeira legislação interessante que tem alguma relação com a questão da lavagem de dinheiro e que, para nós, até hoje, com certeza, é um ponto bastante sensível, que é a movimentação de recursos em espécie. Os Estados Unidos procuraram, pelo menos, melhorar um pouquinho mais o controle, não consegue se evitar, logicamente, né? Mas melhorar os controles para esse tipo de prática, né? Então, lá em 1970, os Estados Unidos elaboraram uma primeira legislação em relação à questão da movimentação de recursos em espécie, que era a Lei do Segredo Bancário Americano, o Bank Secrecy Act, de 1970, onde previa que uma movimentação ou um saque em banco ou um pagamento, uma compra de um bem
em algum estabelecimento comercial, mais à frente foi isso estipulado, é que envolvesse o pagamento em espécie acima de US$ 10.000, esta operação bancária e posteriormente depois comercial fosse comunicada ao Departamento do Tesouro americano, já na prevenção ou na restrição ou do melhor controle da movimentação de recursos em espécie, né? Que é uma questão bastante sensível na área de lavagem de dinheiro. Então, aqui nós podemos dizer que é uma iniciativa isolada dos Estados Unidos, ainda na década de 70, né, e que procurava já dar uma ideia do que poderia vir, eventualmente, no controle da lavagem de dinheiro que ocorreu posteriormente. Na Itália, também uma iniciativa isolada da Itália, em função do que, nessa época, entre 1970 e 1978, existiu um período histórico bastante conturbado na Itália, chamado por alguns historiadores como os Anos de Chumbo, em que algumas organizações criminosas políticas sequestravam autoridades e políticos para obter recursos para as suas atividades ilícitas ou para a sua manutenção, né? Entre elas, a principal organização, vamos dizer, terrorista na época, eram as chamadas Brigadas Vermelhas, em que isto provocou uma grande comoção social, inclusive com a morte de um primeiro-ministro italiano, Aldo Moro, no ano de 76, salvo engano, e essas Brigadas Vermelhas, bem como outras organizações criminosas da época que atuavam fazendo sequestro de políticos, provocando atos terroristas na Itália, geravam realmente recursos desses sequestros. Esses recursos ou esses ativos a Itália procurou, então, buscar uma alternativa legal para bloqueio, para o confisco desses recursos, né? E, na verdade, já para tentar frear o fomento dessas atividades por essas organizações criminosas, e editou daí o Decreto-Lei de 59, lá em 78, que previa, vamos dizer, a primeira definição de conversão dos recursos gerados no sequestro em outros ativos, né, que poderiam ser confiscados em função dessa legislação. Já era aí as duas primeiras grandes iniciativas que nós podemos destacar de aspecto histórico no combate, ou no início do combate, do que se poderia dizer lavagem de recursos provenientes de atividades ilícitas, entre elas, aqui no caso, o sequestro. Mas, a partir, efetivamente, de 1988, aí sim uma estratégia mundial passou a ser empreendida, principalmente a partir da Convenção de Viena, da Organização das Nações Unidas, contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Aqui, a Convenção de Viena, em 88, definiu pela primeira vez, de fato, o crime de lavagem de dinheiro, e aqui ainda decorrente de um ilícito antecedente do narcotráfico, que era, na época, o principal ilícito que gerava recursos ilícitos lavados no mundo, né? Então, a Convenção de Viena veio a definir esse ilícito e veio a sugerir que os países signatários dessa convenção, entre eles o Brasil, promovesse medidas de combate ao ilícito de lavagem de dinheiro, de recursos gerados no tráfico de drogas. A partir, então, dessa iniciativa de 1988, surgiram outras iniciativas que, inicialmente, em 1989, quando alguns países, membros da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, se reuniram e criaram uma organização intergovernamental chamada GAFI, Grupo de Ação Financeira, ou em inglês, a Financial Action Task Force, FATF, né?
essa organização intergovernamental, inicialmente composta de alguns poucos países do G7, da OCDE, começou a elaborar procedimentos, normas, eventualmente recomendações, que depois ficaram sacramentadas e hoje mundialmente conhecidas como as 40 recomendações do GAFI, para que outros países, fora esse grupo inicial, adotassem medidas homogêneas de integração, de interligação, de comunicação, de combate, de controle ao ilícito de lavagem de dinheiro e, principalmente naquela época, baseado inicialmente na Convenção de Viena de 88, decorrente o ilícito de lavagem de dinheiro de recursos decorrentes do tráfico de entorpecentes, tráfico mundial, principalmente, né? A partir, então, deste ano de 89, 1990, vários países começaram a adotar medidas para esse combate à lavagem de dinheiro do ilícito antecedente, tráfico de drogas. Outras convenções mundiais da própria ONU também reforçaram essa necessidade, como a Convenção de Palermo contra as organizações criminosas, a Convenção de Mérida contra a corrupção e outras, mais recentemente, a partir dos principais eventos de terrorismo que ocorreram em 2001, da supressão do financiamento do terrorismo e de outras medidas de combate ao financiamento do terrorismo, que muitas vezes as mesmas operações financeiras ou de ocultação também servem para um financiamento de algum ato terrorista. Então, elas se misturaram no decorrer dos anos, principalmente a partir de 2001, com as legislações e recomendações antigas do combate à lavagem de dinheiro decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a partir de então, muitos países adotaram essas medidas, essas recomendações, e entre eles, daí, em 1998, o Brasil editou a Lei 9.613. Para nós, o marco inicial de todo esse controle de lavagem de dinheiro, porque, a partir de então, sim, foi feita a tipificação penal do ilícito de lavagem de dinheiro, até então não existia no Brasil, foram criados mecanismos de controle, foram definidos quais são os entes cooperantes desse sistema de combate à lavagem de dinheiro, e criou-se, dentro desse mecanismo de controle, baseado nessas convenções, nessas recomendações mundiais, nesta prática que nós já tínhamos aí que nós tínhamos nessa prática praticamente aqui 10 anos após a Convenção de Viena e uns 8 anos após as recomendações do GAFI, criou-se, então, o que se chama uma unidade central no país, chamada aqui no Brasil como COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é a UIF brasileira, a Unidade de Inteligência Financeira, que é aquela que é o sistema central que controla e que recebe as comunicações dos diversos entes desse sistema, reúne essas informações, analisa e dissemina relatórios de inteligência financeira para autoridades poderem investigar o ilícito de lavagem de dinheiro. A partir, então, de 98, ficou sacramentado a legislação brasileira e o Brasil, signatário da Convenção de Viena, cumpriu boa parte das recomendações mundiais até então estipuladas. A partir de então, nós tivemos algumas mudanças ou algumas novas legislações que reforçaram este combate, né? Principalmente em 2001, com a Lei Complementar 105, porque o sigilo bancário, a dificuldade de obtenção de informações do sistema financeiro para o COAF eram enormes em função do sigilo bancário. Então, a Lei Complementar 105 veio a adaptar essa situação para facilitar um pouquinho mais o recebimento de informações cobertas por sigilo bancário
ao COAF, remetidas por bancos em função de eventuais operações atípicas ou operações em espécie. Em 2012, o Brasil resolveu alterar um pouco a lei anterior, 9.613, acrescentando outros entes obrigados ao mecanismo de controle, entre eles, principalmente, cartórios e os registros públicos, tabelionatos, registros de imóveis, que não eram até então entes obrigados do sistema de controle ou do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, e principalmente mudou-se o que se chama de rol de ilícitos antecedentes, né? Como nós falamos aqui inicialmente, em 1988, a principal motivação da Convenção de Viena era combater a lavagem de dinheiro decorrente do ilícito de tráfico de drogas. A partir de alguns anos que se seguiram, muitos países adotaram como ilícitos antecedentes outros que não somente o ilícito de tráfico de drogas. E nessa situação, em 2012, o Brasil mudou a legislação específica 9.613, excluindo o rol taxativo que nós tínhamos de 8 crimes antecedentes para qualquer infração penal. Então, qualquer infração penal a partir de 2012 que gerar algum recurso de origem ilícita, esse recurso ser lavado, quem promove esse tipo de atividade ilícita, de lavagem, pode ser enquadrado também no ilícito de lavagem de dinheiro, não somente como era até então os 8 crimes antecedentes, entre eles o narcotráfico, e tinham outros 7 listados na legislação anterior até 2012. Fora isso, nós tivemos algumas outras legislações interessantes, como a Lei 12.850, que estipulou, que definiu as organizações criminosas aqui no Brasil, e, especificamente com relação ao terrorismo, algumas legislações que nós tínhamos que nos adaptar às recomendações mundiais em relação tanto ao bloqueio de bens, como a, eventualmente, um controle maior sobre organizações criminosas, que são as leis 13.260 e 13.810. Ok? Em relação a esse histórico, era o que nós tínhamos aqui a comentar dessa pergunta feita por você, Luísa. Bacana. Ainda assim, vencendo essa etapa mais didática, digamos, da entrevista, né? Como é que é o fluxo da lavagem de dinheiro? Nós temos algumas etapas aí, né? Como a colocação, circulação e integração. Como é que funciona? Bem, muitos dos... Vou me socorrer a mais um slide aqui, que eu posso até resumir para vocês. Mas, de qualquer maneira, muitos estudiosos, muitos livros, né, trazem como etapas da lavagem de dinheiro, ou fases da lavagem de dinheiro, essas 3 etapas que você se referiu na sua pergunta, né? A colocação, a circulação e a integração. Em resumo, nós podemos dizer que essas etapas elas buscam definir, teoricamente, cada movimento que se faz naquele recurso gerado numa atividade ilícita antecedente. Basicamente, se o recurso é gerado numa atividade ilícita antecedente, ele merece ser ou precisa ser colocado em alguma, vamos dizer assim, em algum sistema, entrar no sistema econômico para, a partir de algumas operações de circulação e de integração, serem lavados completamente, vamos dizer assim, serem reciclados, serem dissimulados para, posteriormente, poderem ser utilizados pelo beneficiário desse recurso, sem que ele tente dificultar ou esconder ou dissimular que a origem daquele recurso que ele está se beneficiando teve uma atividade ilícita antecedente. Então, a colocação é o estágio inicial dessa vamos dizer assim, desse processo de lavagem de dinheiro, em que boa parte do recurso pode, naquele momento,
se converter em outro ativo, imaginemos um dinheiro obtido num sequestro ou num roubo, ser convertido num carro, num imóvel, em benefício de determinada pessoa, podendo ou não estar no nome dela, ou eventualmente, nesse caso, muitas vezes usando o nome de laranjas, o nome de testa de ferro, para ocultar, para dificultar a vinculação com aquele recurso antecedente, com aquele ilícito antecedente. Então, a primeira etapa, considerada a mais sensível, é a etapa em que o recurso é colocado ou modificada o seu ativo, né, para um outro bem, um depósito em conta bancária ou uma aplicação em ativo imobiliário ou um ativo mobiliário, um veículo, etc., para eventualmente ficar por um tempo nesta posição, tentando se distanciar de uma eventual investigação ou ficar oculto por enquanto de uma eventual investigação daquele ilícito antecedente que gerou aquele recurso. Mais à frente, muitos dos lavadores adotam outras estratégias, aí sim a segunda etapa, que seria o que se chama de circulação, seria converter aquele ativo em outros ativos e aqueles ativos posteriormente em outros ativos para que quanto mais operações se fizerem na sequência, se dificulta muito mais a rastreabilidade da origem ilícita que se deu lá atrás daquele recurso obtido de alguma atividade criminosa. Então, a circulação é definida como a segunda etapa em que há literalmente uma movimentação daqueles ativos, seja tirar de uma conta em nome de um laranja, eventualmente colocar numa conta de um outro laranja ou de uma outra empresa, ou comprar outro bem, trocar por outro bem e assim por diante, para dificultar o caminho inverso por alguma investigação a ser feita por alguma autoridade que promova a investigação daquele processo. Esta seria a segunda etapa, um pouco mais tranquila do que a primeira, porque a primeira, na verdade, é o momento inicial em que o recurso está com aquele cidadão ou com um lavador por ele contratado, e que esse recurso, na verdade, já está modificado, já foi modificado para um ativo um pouco menos, que chama menos atenção. E a última etapa, daí sim, é aquela etapa em que o beneficiário final pode utilizar aquele recurso um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, em que ele se beneficia com um financiamento para ele ou usa aquele bem para para desfrutar, para se beneficiar eventualmente de algum veículo, de algum imóvel ou de alguma aplicação financeira, tendo que naquela etapa, que é a etapa final, é uma etapa em que, aparentemente, aquele recurso não teve nenhuma origem ilícita, que é o objetivo final do lavador. Tá ok? Perfeito, Roberto. E o senhor comentou, né, anteriormente sobre os ilícitos antecedentes. Há crimes mais comuns relacionados à lavagem do dinheiro? Então, Heloísa, principalmente o que nós falamos em todas essas questões de transferência ou de movimentação de valores, a principal situação é a seguinte: se você tem um ilícito antecedente, entre eles narcotráfico, né, corrupção, que são os principais que eu considero como ilícitos antecedentes, são aqueles que geram maior quantidade de recursos, muitas vezes em espécie, e que merecem ou necessitam para o beneficiário ou para um lavador, por ele contratado, serem lavados. Então, os crimes mais comuns que eu posso definir aqui rapidamente nessa entrevista são o crime de narcotráfico, efetivamente, e o crime de corrupção. Ok. E nesse panorama de lavagem de dinheiro em outros países, há casos curiosos? As questões curiosas que nós temos aqui em vários países depende muito do que ocorre na sociedade, né? Então, nós temos inúmeros questões curiosas, formas de movimentação de valores, né? Algumas são movimentações, muitas há uma tradição de movimentação em espécie em países árabes, né?
Então, são questões assim que mudam de cada país, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a questão muito grande do doleiro, né? Aquele que converte o recurso, ou do cambista que está ali na esquina e converte aquele recurso, e daí ele abastece um mercado paralelo de movimentação de moeda estrangeira, né? Em outros países não se tem tanto isso, porque de repente tem a própria moeda forte como meio circulante, não tem tanta questão do doleiro, mas tem eventualmente uma questão da movimentação do recurso em espécie, né? Um aspecto curioso aí que nós podemos trazer é que muitos países da Europa já restringem o valor que pode ser utilizado em espécie em determinadas operações, né? Muitos dos países adotam como limite, que eu recordo aqui, França, Portugal e Alemanha, 3.000 euros, por exemplo, é o máximo que você pode pagar por uma operação bancária, uma operação comercial em espécie. Tanto o vendedor, né, como o próprio comprador, ele não pode se valer de pagamento de um valor acima desse limite e estaria, se ou estivesse fazendo, tanto ele como o recebedor do recurso, infringindo uma legislação penal naquele país. Então, existem restrições em alguns países de operações acima de 3.000 euros, e a maior parte dos países da Europa adotaram esse tipo de limite, de operações em espécie, né? Já no Brasil, nós não temos esse limite. Se estipula, se pensa em se criar um limite para esse tipo de situação, porque a movimentação de recursos em espécie é uma questão bastante sensível, bastante ligada à questão da lavagem de dinheiro. A gente vê muito isso em época aí de eleições, né? Isso ocorre bastante. A gente ouve falar que foi apreendido recurso em espécie. Você vê também movimentações, apreensões de valores em espécie em apartamentos, em casas guardados, milhões de reais, como ocorreu em caso de um político lá da Bahia, né? Então, a questão da restrição da movimentação de recursos em espécie é um fato bastante curioso, que alguns países adotam restrições em relação, inclusive, a valor que se pode utilizar em alguma operação específica. Basicamente, em termos de curiosidade que a gente pode trazer rapidamente aqui, é isso, Heloísa. Tá bem, Roberto. E dinheiro eletrônico ou criptomoedas são a bola da vez da lavagem do dinheiro? É mais difícil rastrear ou investigar a origem do dinheiro eletrônico? Qual que é a visão do senhor? Bem, essa questão dos criptomoedas, criptoativos, né, aí não é efetivamente a minha seara, não tive ainda muito conhecimento desse assunto. Nós temos aí como nós sabemos que o objetivo da maior parte dos lavadores, dos profissionais que lavam recursos, é ocultar a origem daqueles recursos obtidos numa atividade ilícita antecedente, esse mercado dos criptoativos parece ser um mercado bastante interessante para eles utilizarem, né? Embora tenham se falado bastante que aquelas empresas que são as corretoras dos criptoativos têm controle sobre quem está comprando, quem está vendendo, muitas vezes essa questão, ainda há uma questão bastante grande de ocultação dos beneficiários ou dos intervenientes nessas operações. Então, o mercado de criptoativos merece uma grande ainda regulamentação de controle. Não se tem isso no mundo, eu acho que não se tem muita legislação a respeito. No Brasil, nós temos apenas uma iniciativa da Receita Federal recentemente, com uma instrução normativa que definiu que quem operar na compra de criptoativos através de operadores ou através de corretoras estrangeiras, ele tem espontaneamente ter que declarar essa operação para a Receita, né? E que se for uma operadora ou uma corretora nacional, ela tem que informar a Receita Federal anualmente quais são os intervenientes dessas operações com criptoativos, criptomoedas, etc. Mas é um mercado ainda bastante preocupante para as autoridades, porque ainda não tem uma regulamentação muito clara de controle, de identificação dos intervenientes, e que
é promissor realmente esse mercado, por enquanto, para quem se beneficia ou que quer se interessar ou que tem como atividade principal a lavagem de ativos obtidos em atividades ilícitas antecedentes. Uhum. E nos últimos anos nós tivemos um incremento de outros entes e agentes econômicos cooperantes no combate a esse tipo de prática de lavagem de dinheiro? Sim, Heloísa, é interessante que algumas daquelas entidades que nós comentamos seguiram aumentando em relação ao número inicial que a Lei 9.613 estipulava, que eram entes ainda relacionados principalmente ao mercado financeiro, e depois a lei estendeu para os registros públicos, os tabelionatos de notas, etc., né? Aqui eu trago nesse slide, rapidamente, como é uma estruturação de um programa, de um sistema anti-lavagem, né? Além da criminalização, além da tipificação do ilícito, se cria um mecanismo de controle em que se estipula alguns setores ou agentes econômicos ou entes que, por estarem obrigados pela legislação, tem que conhecer o seu cliente e adotar medidas ou adotar procedimentos de controle de risco das operações que eles ou registram ou fazem a intermediação. Se nessas operações ocorrerem alguma transação em espécie acima de determinado limite ou alguma operação suspeita de ocultação, de lavagem de dinheiro, eles passam a ser, pela legislação nacional, obrigados a comunicar à unidade de inteligência financeira, no caso do Brasil, o COAF. Isso é um modelo mundial que se adota, né? E no caso do Brasil, as principais entes desse sistema que foram estipulados na legislação, tanto na Lei 9.613 como na posterior, pela modificação da legislação em 2012, os notários e registradores. Aqui nesse slide, nós vemos a maior parte dos entes que são obrigados pelo sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil a fazerem comunicações ao COAF. Alguns entes, eles têm um órgão regulador próprio. Isso é bastante interessante. Aquele ente, aquele agente econômico que tem um regulador próprio, este regulador próprio da sua atividade é que regula também a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Quando se faz as comunicações, quais os valores dos limites dessas operações, etc. Mas essas comunicações são direcionadas ao COAF, embora seja regulamentada por um regulador próprio da atividade. Por exemplo, aqui, o Banco Central. O Banco Central é o regulador da atividade do sistema financeiro, então todos os entes do sistema financeiro, regulados pelo Banco Central, também recebem normas, devem respeitar normas estipuladas pelo Banco Central para a atividade da prevenção à lavagem de dinheiro. E outros assim por diante, né? Como a SUSEP, a CVM, a ANS, o Conselho dos Contadores, na área de transporte de valores, a Polícia Federal e assim por diante. E principalmente agora, recentemente, a partir de 2020, os notários e registradores que o CNJ, através do provimento 88, também trouxe para serem os entes cooperantes desse sistema todo de comunicações ao COAF de operações suspeitas e operações em espécie. Ok? Perfeito. Roberto, existe alguma forma de prevenção a esse crime? A prevenção é uma questão assim bastante interessante, né? Porque nesse sistema todo que nós comentamos, que é um sistema que há uma cooperação de alguns entes para comunicarem ao COAF as operações suspeitas e que o COAF realiza daí o recebimento dessas comunicações, a análise e a disseminação para as autoridades competentes, há uma necessidade de que esses setores obrigados, principalmente bancos, corretoras, lojas de bens de luxo, joalherias, registradores de imóveis, tabelionatos de notas, adotem medidas aí principalmente de treinamento dos seus
colaboradores, para que eles possam identificar nas operações do dia a dia alguma atividade suspeita, alguma atividade que mereça e que sejam obrigados a comunicar ao COAF para não desrespeitarem alguma regra, seja do seu supervisor ou seja do próprio COAF. Então, um dos principais pontos aqui que nós podemos destacar para a prevenção da lavagem de dinheiro é que esses entes obrigados tenham os seus estejam engajados nesse sistema, estejam interessados em cooperar com esse sistema e que para que esse sistema funcione, os seus colaboradores mantenham-se frequentemente treinados para melhor observarem as operações que registram, ou que atuam, ou que intermediam. É basicamente isso que é um importante aqui que eu posso destacar como resposta à sua pergunta. E na visão do senhor, essa vontade, né, essa espontaneidade em comunicar essas movimentações assim não comuns, tem acontecido? Sim, tem. Os próprios entes aqui do sistema do CNJ, os tabelionatos e os registradores, houve um incremento muito grande de comunicações ao COAF a partir de 2020, quando eles passaram a integrar, em função de que é um ambiente em que muitos dos registros, muitas das operações com execução de escrituras, procurações, propício para a identificação de alguma operação ilícita ou com operação atípica. Então, houve realmente um incremento muito grande nesse tipo de comunicação vinda desses setores, registradores de imóveis e tabelionato de notas, e bancos nem se fala, né? Bancos, como sempre foi o maior comunicador ao COAF de operações, tanto em espécie, principalmente, como operações atípicas, aí continua sendo sempre um grande fornecedor de comunicações ao COAF nos últimos tempos. Que bom. E, Roberto, última questão, então. Quais são os desafios para quem atua no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro? Além de todas essas questões anteriores que eu comentei, treinamentos, engajamento dos colaboradores, né, reforçar toda essa questão da legislação, acompanhar as recomendações mundiais, né, eu acho que alguns detalhes interessantes que nós podemos trazer aqui para essa questão final aí de quais são os desafios atuais principalmente que as autoridades que trabalham nesse tipo de investigação, de acompanhamento, de controle, mantenham sempre um compartilhamento do know-how adquirido nessas operações, façam seminários, treinamentos, compartilhem as informações com as diversas outras autoridades federais ou estaduais, e nesse compartilhamento demonstrem aí as formas mais práticas, mais objetivas com que chegaram naquelas informações e, eventualmente, se alguma questão foi encontrada, alguma dificuldade, procurem melhorar alguma legislação que seja aplicável ao setor, procurem aprimorar as regras desse setor ou dessas comunicações, compartilhando com o COAF, compartilhando principalmente com o COAF, esse tipo de anseio, esse tipo de necessidade. Outra questão também interessante é que se unam para lutar, eventualmente, com alguma modificação que consideramos que venha a retroceder alguns avanços que nós tivemos nos últimos anos, né, em função da questão da Lei Complementar 105, que foi bastante criticada recentemente, bastante questionada recentemente, mas que é uma legislação perfeita e que estava sempre bem condizente com a necessidade de que o sigilo bancário não fosse um impedimento na prevenção à lavagem de dinheiro. Isso que basicamente eu tenho a recordar ou até a afirmar em relação à necessidade dos desafios atuais que as autoridades devem se defrontar. Muito bom, Roberto. Obrigada pelas contribuições do senhor em relação a esse tema. Fica aqui o nosso desafio também de conhecer
conhecer mais sobre essa questão, né, das criptomoedas. É um tema que acaba perpassando aí por várias áreas, né, de quem atua com segurança pública, de quem atua nesse ramo. Mas obrigada pelas contribuições do senhor e seguimos aí com os debates para o Brasil do futuro. Obrigado, então, Heloísa, e estou à disposição, eventualmente, para outra entrevista ou até mesmo alguma palestra aí na sede do IDESF. Obrigado.